Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar e se sentir fascinante em pleno conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia. E digo mais, a Palavra de Deus, a Bíblia, vai gerar estimulação cerebral profunda em seu cérebro. A palavra de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Pode acreditar, você vai deixar os maus vícios, os maus hábitos, a autossabotagem, a procrastinação, as crenças limitantes para viver a vida de seus sonhos mais lindos. E meu desejo agora é que você se sinta à vontade, conectado aí, em sua casa ou em seu local de trabalho. Aqui agora, como terapeuta comportamental, trainer em psicologia positiva, praticante de microexpressões faciais, maestria em inteligência emocional, maestria em programação neurolinguística, vou entregar para você significado e conteúdo de altíssimo valor, vindo da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, no seguinte tema: os admiráveis frutos da justificação pela fé. Abra a sua Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 3. O apóstolo Paulo mostrou os benefícios que emanam da justificação quanto ao passado, presente e futuro. Todos os que têm esta nova vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estão livres da ira de Deus. Todos os que têm essa nova vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estão livres da condenação do pecado, a morte eterna, o inferno. Todos os que têm esta nova vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estão livres da lei e ainda mais muitos benefícios advirão. No texto em apreço, o apóstolo Paulo conclui sua doutrina de justificação analisando essa verdade no seu contexto escatológico. A justificação não significa somente perdão e absolvição da culpa do pecado. Traz dentro de si a esperança da glória de Deus e a promessa da salvação final.
Aqui temos mais que os frutos da justificação pela fé, os admiráveis frutos da justificação pela fé. A sua atenção é dirigida para seu resultado final. A ênfase desse texto da Palavra de Deus, Romanos 5, de 1 a 3, é a glória futura e a salvação final daqueles que continuam em paz com Deus pelo Kyrios, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O apóstolo Paulo, em sua teologia, vai destacar 3 verdades acerca da realidade da justificação. Se prepare para ouvir. Esse é um dia especial. Em primeiro lugar, a justificação é um ato declaratório de Deus. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, no grego dikaion, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Kyrios, Jesus Christos. A Bíblia diz, eu acredito, a justificação de Kaion não é um processo, mas um ato legal, forense e judicial de Deus, no qual ele declara, sob a base da justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Portanto, a justificação de Kaion não é algo que Deus faz em você, mas por você. A justificação de Kaion não acontece dentro de você, mas fora de você. A justificação de Kaion é um ato e acontece uma única vez. Não há graus na justificação de Kaion. A justificação de Kaion é instantânea, completa e final. O homem é justificado por completo ou não é justificado. O cristão mais fraco está tão justificado quanto o cristão mais piedoso. Pela justificação de Kaion, você é remido da pena do pecado, perdoado e recebe o favor de Deus. Pela justificação de Kaion, todos os seus pecados presentes, passados e futuros já foram perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você está ouvindo os admiráveis frutos da justificação pela fé. Em segundo lugar, a justificação de Kaion é recebida pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Kyrios, Jesus Christos. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Você não foi justificado de Kaion com base na fé, mas em virtude do sacrifício de Jesus Christos. A fé é o instrumento de apropriação dos benefícios da cruz. A fé é a mão estendida de um mendigo a tomar posse do presente de um rei.
A fé é a causa instrumental e não a causa meritória da justificação de Caion. A fé não expia a culpa nem remove o castigo. A fé é apenas o instrumento de apropriação dos benefícios da redenção. Eu quero que você se lembre disso. Em terceiro lugar, a justificação é por intermédio de Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Kyrios, Jesus Cristo. Romanos 5:1. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. A base da justificação de Caion é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você não foi justificado com base na obra que faz para Deus, mas na obra que Jesus Cristo Theos fez por você na cruz. Você não foi justificado de Caion pelo mérito humano, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A morte expiatória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a causa fundamental da justificação de Caion, enquanto a fé é a sua causa instrumental. Guarde isso em seu coração. Vou apresentar agora as bênçãos da doutrina da justificação pela fé. O apóstolo Paulo menciona frutos dessa bendita verdade. Primeiro fruto, a paz com Deus. Temos paz com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1. A paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Trata-se de algo que já aconteceu. Não é a paz de Deus de Filipenses 4:7, mas a paz com Deus. A paz não é um sentimento, mas um relacionamento. É a paz da reconciliação com Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A barreira que te separava de Deus foi destruída. Você não é mais filho da ira, mas filho do seu amor. O pecado consumou uma ruptura, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio para restabelecer a comunicação suspensa. Essa paz com Deus significa que a ira de Deus não mais te ameaça, pois você é aceito em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Guarde isso em sua mente na corrida rumo à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Essa paz não é uma mudança em seu sentimento, mas uma modificação no relacionamento de Deus com você. Essa paz com Deus não designa sentimento subjetivo de paz, mas o estado objetivo de estar em paz, em vez de estar em inimizade. Essa paz com Deus não se trata apenas de serenidade e tranquilidade de sua mente e coração, mas de um estado de paz
que flui da reconciliação com Deus. Naquele momento que o apóstolo Paulo fala da paz com Deus, sua acessão não é equivalente à paz da parte de Deus ou à paz de Deus. Essa pode denotar a paz que Deus mesmo usufrui ou a paz que Ele inspira no coração de seus filhos. Mas paz com Deus denota relacionamento com Ele, expressa perdão e aceitação e se contrasta com inimizade ou ira. A paz com Deus assinala a posição daqueles que outrora estavam debaixo da condenação do pecado, mas agora está a se alegrar da plena medida do divino perdão e do divino favor de Deus. Todas as religiões se esforçam para reconciliar o homem com Deus. Essa paz, contudo, não é fruto do esforço que o homem faz, mas do sacrifício expiatório que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez. Pela morte do Filho de Deus, Cristo Jesus, você foi reconciliado com Deus. Você não é mais réu e nem inimigo de Deus. Agora você tem paz com Deus. Você está ouvindo os admiráveis frutos da justificação pela fé. Ouça agora o acesso à graça. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Continue permitindo que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. Se a paz com Deus é uma bênção passada, consumada no ato de sua justificação de Caion, o acesso à graça da justificação de Caion é um privilégio presente e contínuo. Trata-se de uma condição permanente e inabalável que se origina de uma ação realizada no passado. Os judeus eram separados da presença de Deus pelo véu do templo de Jerusalém e os gentios eram isolados pelo muro externo do templo de Jerusalém. No entanto, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu, o véu do templo de Jerusalém foi rasgado de alto a baixo e destruiu o muro de separação através da morte de Cristo. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, judeus e gentios que creem têm acesso direto a Deus, ao Rei. A palavra grega prosagoge, acesso, tem um tríplice significado. Se prepare para ouvir. Em primeiro lugar, significa a introdução
de alguém à presença da realeza. Por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, você tem acesso prossagoge a essa graça na qual está firme. Você foi aceito e apresentado como filho, como herdeiro, como cidadão da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A ideia sugerida pela palavra grega prossagoge, acesso, é a permissão de entrada na presença de um rei mediante o favor de outrem, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, lhe introduz na presença de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abre as portas à presença do Rei, e quando essas portas se abrem, o que você encontra é a graça, a imerecida bondade de Deus e não condenação ou juízo. O palácio em que você é admitido é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O portão de entrada é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pois ele é o caminho, o único passaporte para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é a fé em Cristo. Não importa a sua aparência, o Filho do Rei tem acesso constante à presença do Pai para te ajudar de que precisa. Guarde essas palavras em seu coração, em sua jornada cristã, na corrida rumo à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A palavra prossagoge, acesso, tem um tríplice significado. Em segundo lugar, significa aproximação do adorador a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abre a porta à presença do Rei, e quando essas portas se abrem, o que você encontra é graça, e não condenação, nem juízo, nem vingança, mas pura misericórdia, o glorioso favor de Deus. A palavra grega prossagoge, acesso, traz a ideia de uma pessoa sendo introduzida no santuário de Deus a fim de adorar. Assim, o cristão justificado de Caion desfruta uma bênção muito mais grandiosa que uma simples aproximação periódica de Deus ou uma audiência ocasional com o Rei. O cristão tem o privilégio de viver no templo e no palácio, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, pelos méritos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Guarde isso em sua mente. Você está ouvindo, nesse dia especial, os maravilhosos, sensacionais, fascinantes e auspiciosos frutos e admiráveis frutos da justificação pela fé. A palavra grega prossagoge, acesso, tem um tríplice significado. Em terceiro lugar, significa a chegada ao porto seguro. Por mais que você busque despender de seus esforços,
você é varrido pela tempestade como marinheiro impotente a enfrentar o mar revolto que os ameaça destruir totalmente. Agora, porém, no momento que você ouve a palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, alcança o porto da graça. Por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, você entra na presença de Deus e encontra segurança. A sua relação com Deus, possibilitada pela justificação de Caion, não é esporádica, mas contínua, não é precária, mas segura. Guarde isso em seu coração e em sua mente. Você vai experimentar saúde mental, emocional e espiritual. Ouça agora a expectativa da glória, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso prossagoge pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2. A Bíblia diz, eu acredito. Se a paz tem a ver com o passado e o acesso prossagoge à graça se relaciona ao presente, a expectativa da glória está atrelada ao futuro. Quem foi justificado de Caion não teme o futuro. No momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A morte já não mais o apavora. O porvir, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é o anseio e a glória, a expectativa mais excelsa. A palavra traduzida por gloriarmos, salmai, significa um regozijo exultante, uma alegria triunfante, uma firme confiança em Deus, inspirada pela certeza de que temos paz com Deus. Compartilhar deste celeste esplendor, contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em sua formosura, e ser como Ele, quando vir em sua majestade e glória. Tudo isso é a inspiradora esperança que você foi justificado de Caion pela fé. A esperança cristã não é algo incerto, como suas esperanças comuns do dia a dia. A esperança cristã é uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus. O objeto dessa esperança é a glória de Deus, ou seja, seu radiante esplendor, que um dia se manifestará em toda a sua plenitude. Então, a cortina se ergue, é a glória de Deus, e será inteiramente desvendada. Nesse dia, você verá o Kyrios da glória, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, face
a face. E ainda mais vai receber um corpo de glória incorruptível. Não basta viver bem. É preciso morrer bem ou descansar bem no Senhor. Na hora de nossa morte, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, vai nos buscar e levar nossa alma, nosso espírito, para ser aperfeiçoado lá na Jerusalém celestial. Eu quero que se lembre disso. O apóstolo Paulo, mesmo no ocaso da vida, numa masmorra romana, na antessala do martírio de sua morte, declarou com fervor e entusiasmo: a hora da minha partida é chegada. Agora o reto juiz me dará a coroa da justiça. Louvado seja Deus. Os admiráveis frutos da justificação são paz, graça e glória. Você tem paz com Deus, está firme na graça, espera a glória por vir, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A palavra paz lhe convida a olhar para trás, para a inimizade que acabou. A palavra graça lhe faz olhar para o seu Pai celestial, Deus, sob cujo favor agora permanece. Com a palavra glória, você olha adiante para o objetivo final, até o momento em que verá e refletirá a glória de Deus, a glória que é objeto de sua esperança, expectativa, lá no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A justificação de Caion não apenas lhe prepara para entrar na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mas lhe equipa para viver vitoriosamente aqui neste mundo. O apóstolo Paulo não está tratando de algo apenas para o porvir, mas de algo que lhe capacita a viver vitoriosamente em meio às tensões da vida cristã aqui neste mundo hostil. A paz, graça e glória, sim, porém há sofrimento. O cristão que foi justificado de Caion demonstra gloriosa alegria, não apenas na esperança da glória, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mas no sofrimento. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3. Aquele que foi justificado de Caion demonstra gloriosa alegria, não apenas na esperança da glória, mas no sofrimento. A força do verbo grego kalkometa indica que nos alegramos com grande, intenso júbilo, com fortes gritos, tanto
as tribulações presentes, como a glória vindoura, são objetos de júbilo dos verdadeiros cristãos. Em outras palavras, regozijamo-nos não somente no alvo, a glória na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mas como nos meios que conduzem a ela, isso é, nos sofrimentos, nas perseguições, nas tribulações. Nestas duas encontramos alegria. Como foi a experiência ao ouvir tudo isso? Os admiráveis frutos da justificação pela fé. Se sente convencido do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, confessando os seus pecados a Cristo e pedindo perdão dos seus pecados a Cristo, se sente preparado a receber a justificação pela fé, que é um ato, se sente preparado a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Só Jesus Cristo salva. Ele, Jesus Cristo, é a única esperança de salvação de sua alma. Venha para Cristo Jesus enquanto ainda há esperança. Entre pela porta estreita enquanto está aberta. Venha para Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, enquanto o seu coração bate em seu peito. Venha para Cristo Jesus para você receber o passaporte divino de entrada na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Gostou do significado e conteúdo? Te espero para o próximo significado que vai continuar transformando e mudando a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Em nome de Cristo Jesus,